Olá, tudo bem? Aqui é o Oliver. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Comentamos para vocês nos últimos dois vídeos que o volume ele confirma a tendência, mostrei um exemplo gráfico e deixei uma pulga atrás da sua orelha, uma sementinha da curiosidade plantada, dizendo que existia uma questão de stop volume dentro da pernada como um todo, que pode significar reversão de movimento e não, como é comumente interpretado, como continuação de tendência de alta. Calma que a gente vai chegar lá. Vamos fazer mais uma abordagem, então, vamos continuar dentro da abordagem tradicional do volume, tá? Agora no segundo aspecto. Primeiro, o volume confirma a tendência, né? Certo. Segundo aspecto da abordagem tradicional, que o volume, no modo geral, ele promove rompimentos de suporte e resistências, ou seja, quando o preço de um ativo supera uma faixa de resistência ou suporte, acompanhado de um alto volume, preferencialmente acima da média, aumenta-se a chance de continuar o movimento do preço a favor da direção do rompimento. Opa! Ou seja, neste caso você pode utilizar o volume como um confirmador. O volume é utilizado como validador de operações. Por isso, tanto os analistas gráficos, técnicos, como leitores de fluxo de ordens utilizam muito este recurso. Se a operação está sendo montada e o momento certo de avaliar se o mercado tem alta probabilidade de ir ou não a favor da operação. Ou seja, o volume ele é um confirmador. Vamos ver este exemplo do lado aqui, ó, tá? Perceba uma faixa de acumulação. Para quem não sabe, a faixa de acumulação são faixas de lateralizações, né? Faixas de lateralizações. Eu peguei esse exemplo aqui do Dalton Vieira, esse gráfico do Dalton Vieira, tudo bem? E daí, você perceba que no momento do breakout, o movimento do rompimento desta faixa de lateralização, eu tenho um grande marobozu de força, dando o start de movimento, rompendo o quê? Rompendo a nossa resistência, que é aqui em cima, correto? A nossa resistência, tá? E o volume aqui, ele foi significativamente maior se comparado ao volume das sessões anteriores. Realmente o volume subiu. Ele deu um start, mostrou disposição, vontade, e daí eu tenho uma relação, eu quero que você já acostume com isso, eu vou falar várias vezes, esforço versus resultado producente. Como assim? Eu tenho um grande volume por um grande deslocamento, eu tenho um grande volume com um grande marobuso de força, eu tenho um grande combustível para um grande resultado, mostrando a intenção, a vontade, o start no rompimento deste nível de resistência, promovendo o início de uma pernada de alta, o início de um swing de alta. Tudo bem? Tranquilo. Então, veja o volume para saídas de acumulação. Isso é importante, no rompimento de faixa de acumulação. Isso funciona muito bem. É uma abordagem tradicional da utilização do volume. Tudo bem? Tranquilo. As acumulações são regiões onde houve intensa negociação por parte dos players. Pode ser acompanhada tanto da ferramenta Volume at Price, que eu vou mostrar para vocês na sequência, como também no próprio gráfico. Tudo bem? Você já viu aqueles gráficos onde o mercado parece que não rompe fundo nem topo, ficando dentro de uma faixa de preço? Isso é uma acumulação, que é isso aqui que você está vendo do lado, tudo bem? Analisar o volume aqui é fundamental. O mercado tende a ser muito brigado em acumulações. Tá? Acumulação é uma faixa de indefinição ou faixas de montagem de posição, onde geralmente o volume ele não é tão alto. Geralmente o volume não é tão alto. Bem, perceba no modo geral aqui a questão do volume nesta faixa de acumulação. Se você for perceber, durante esta sessão como um todo, o volume ele se mantém dentro de uma estabilidade baixa. Tá? Aqui tem várias fundamentações para isso: montagem de posição, operações de hedge, briga pela hegemonia, uma série de situações. Mas quando há uma definição, quando um dos lados que está brigando aqui dentro vence, quando eu falo o lado que está brigando aqui, porque aqui dentro eu tenho, você concorda comigo, uma pressão vendedora e uma pressão compradora. Né? Eles estão brigando aqui. Quando um desses lados vence, essa vitória geralmente ela é convalidada por um push up ou um push down, um start agressivo do rompimento desta caixote de acumulação. Isto é denunciado pelo volume alto, mostrando disposição, vontade, tá? No rompimento deste caixote de acumulação. Tudo bem?
Novamente, pense que houve forte negociação em uma faixa de preço de forma muito acentuada. Quando sair daquela região, a tendência é que o mercado ande bastante depois de uma grande briga. Então, faixas de acumulação, a grosso modo, sem entrar muito no mérito, que não é o objetivo deste curso, é mostrar para você que é uma faixa de briga, de indefinição, de montagem de posição ou de comprometimento de operações de hedge como um todo. E daí, na sequência, quando um dos lados perde essa briga, o lado que venceu, o lado majoritário, ele dá um start do movimento de maneira agressiva, seja para alta ou seja para baixa. Então, o volume, ele usa o volume como confirmador. Primeiro, já aprendemos, o volume confirma as tendências, como modo geral. Segundo, o volume ele é utilizado como confirmador de movimentos. Terceiro, o volume ele é utilizado de uma maneira muito evidente para fazer rompimentos. E daí você consegue, dentro desta interpretação, separar o que são falsos rompimentos de rompimentos verdadeiros. Já que falsos rompimentos são rompimentos onde não há real intenção do player em deslocar o preço. Os falsos rompimentos se dão por vários motivos, entre eles chama-se teste de oferta e demanda, que eu vou comentar um pouco mais para frente com vocês, e também na busca de liquidez, que chama-se nos padrões V de rejeição, que nós chamamos de pop stop. Mas são várias situações que a gente pode estar comentando com você na sequência, tudo bem? Tranquilo, então o volume então ele confirma rompimentos. Então aqui eu tenho uma sinopse da abordagem tradicional de análise do volume que a maior parte dos traders, acredito eu, deva saber. Se não souber, meu amigo, minha amiga trader, se você está tradando no mercado real sem saber isso aqui, pare que não está na hora de você ir para o mercado real. Você precisa sedimentar a sua base, coisa que você está fazendo comigo aqui neste curso, tudo bem? Esta é uma abordagem mínima do volume, mínima, que praticamente é obrigatório, né, que todo mundo conheça. E é esta abordagem que nós temos nos cursos por aí, no modo geral. Não existe um aprofundamento da utilização do volume a partir deste ponto. Até então, até agora, meu amigo, minha amiga trader, porque neste curso eu vou te mostrar como o volume ele vai ser revelador para você, através de uma leitura intuitiva, prática, objetiva e, acima de tudo, muito racional da utilização do volume. Então, qual que é a abordagem tradicional? A abordagem tradicional, como eu falei para vocês, análise tradicional do volume. De modo geral, o volume ele é um confirmador de movimento, sim, tá? Aí, eu comentei para vocês que ali a sistemática do jingle, da utilização do volume com o jingle do mercado. Comentei que o preço ele trabalha sempre por eventos. Então, o preço trabalha, rompe, aceita ou rejeita novas faixas de negociação. Então você sabe, dentro do ciclo de mercado, que o preço trabalha desta forma. E daí você vai trabalhar numa visão mais holística, o jingle do mercado, olhando para o ciclo do mercado, dentro da interpretação do volume, sempre como confirmador de movimento. E tendo esse escopo, tendo essa diretriz magna, digamos assim, daí você vai olhar para o volume, então, como confirmador de tendência, no primeiro momento. Daí você vai olhar para o volume como rompimentos, tá, de caixotes de acumulação. Ele separa falsos rompimentos de verdadeiros rompimentos. A gente sabe que rompimentos verdadeiros geralmente têm alto volume e rompimentos falsos têm pouco volume, tudo bem? E rompimentos de acumulação geralmente ocorrem com grande volume, tudo bem? Então, o volume confirma a tendência, o volume ele serve para distinguir falsos rompimentos de verdadeiros rompimentos e serve para a gente verificar rompimentos de caixote de acumulação no modo geral, tá? Essa é uma abordagem tradicional, mais difundida por vários cursos de day trades por aí, tá? Então nós sabemos também que se um movimento verdadeiro ele é configurado por alto volume, que mostra a intenção, a vontade, um movimento que é configurado por pouco volume é o movimento em que não há muita vontade, real intenção dos players em realizar aquele movimento. E daí esses movimentos nós podemos, dentro de uma tendência de alta, por exemplo, aqui ó, nós temos uma tendência de alta, imagine, né? Então subentende-se, se eu tenho uma tendência de alta e o player realmente quer fazer esse movimento de alta, toda vez que tiver um movimento altista, o volume deve convalidar a continuação desse movimento. Afinal, a tendência majoritária é de alta. Então o volume ele deve ser alto aqui. E toda vez que eu tiver o pullback, o respiro, né,
essa pequena retração aqui, essa pequena retração em tese não deve ser convalidada pelo volume. Então, por analogia, se aqui, neste primeiro momento, eu tenho um volume alto, se aqui, nesse primeiro momento, na continuação da tendência de alta, eu tenho um volume alto, por analogia, tá? Eu entendo que no pullback, por óbvio, eu devo ter um volume pequeno, o volume pequeno. Ora, se o volume ele é confirmador de tendência e a minha tendência majoritária é de alta e os players querem cada vez mais jogar esse preço para cima, é por óbvio que o pullback como um todo deve ter um baixo volume. Baixo volume, e eu vou mostrar tudo isso no gráfico para vocês. Fiquem tranquilos, tudo bem? Então, temos aqui a sinopse na utilização do volume, tá? Então, o pullback é caracterizado por pouco volume, certo? Certo, no modo geral, meu amigo, minha amiga trader. Então, antes de avançarmos aqui, eu quero fazer uma consideração, tá? Que vai ser repetitiva, mas você precisa, é fundamental que você entenda uma coisa aqui, tá? Para terminar essa abordagem tradicional do volume. Imagina que eu tenho um candle aqui, olha aqui embaixo, meu mouse. Eu tenho um candle aqui, tudo bem? Tranquilo. Este candle aqui, o volume dele, vamos dizer que ele tenha 150 de volume. Ele tenha um volume total, um volume de financeiro de 150, por exemplo. 150. Pode ser 150 milhões, 150 mil, 150, tudo bem? Você tem que entender que o volume, ele representa o total de negócios aqui dentro. Mas o que é esse volume? Esse volume aqui, eu já falei para você, que é uma relação direta entre oferta, você tá com o mouse aqui com você, versus demanda. Tá? Entre oferta versus demanda. Lembrando que a oferta, no modo geral, nós estamos pensando em vendedores, e demanda, no modo geral, nós estamos pensando em compradores. Então, o volume, ele mostra para mim o que, meu amigo, minha amiga trader? A relação entre oferta e demanda. Ele mostra o total de combustível, de nível de briga entre compradores e vendedores dentro de cada candle. Uma visão mais simplista, podemos chegar à seguinte conclusão. Você imagina o seguinte, tá? Eu tenho aqui um total, tá? Um total de agressão, um total de demanda de 100. Digamos que eu tive aqui um total de demanda de 100 neste nível de preço. 100. 100. Tudo bem? E daí eu tive aqui, consequentemente, né, por uma questão muito óbvia, eu tive aqui 50 de oferta, 50 de agressões da ponta vendedora, 50 aqui, tudo bem? Deixa eu botar azulzinho para ficar da mesma cor para você entender. 50. Então, o volume, ele mostra o total de combustível que foi gasto nesta barra. Ele mostra para mim que entre oferta e demanda o total foi 150. Mas ele não mostra o quantitativo exato de agressões de compra e de agressões de venda. Ele mostra só o total do combustível que foi gasto aqui dentro. Então, você tem que entender que o volume ele sempre está relacionado entre oferta e demanda. Entre a relação direta entre compradores e vendedores. Tudo bem? Tá, e diante desse questionamento, então vamos fazer algumas ponderações. Por que o pullback é caracterizado por ter baixo volume? O que isso representa dentro da relação entre oferta e demanda? Por que os rompimentos verdadeiros geralmente são caracterizados por ter alto volume? Como que esse desbalanceamento entre oferta e demanda pode ser melhor avaliado no intuito de melhorar minha percepção dos melhores gatilhos de entrada? O volume, em sua essência, representa a briga entre compradores e vendedores, uma relação direta entre oferta e demanda. Quando há o desbalanceamento dessas forças, geralmente nós temos o deslocamento de preço. Tudo bem? Então, o volume é o rastro do dinheiro esperto e denuncia as suas formas de atuação e manipulação do mercado. E ele não se limita apenas em confirmar movimentos. Você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui para você na sequência. Tudo bem? Então, lembre-se desse pequeno desenho, que o volume ele é o total da relação entre oferta e demanda. Ele não se limita só como confirmador. Tá? Ele mostra a relação entre oferta e demanda, entre compra e venda. E quando há o quê? Isso que você vai entender. Você precisa entender esses conceitos básicos, tá? Quando há o desbalanceamento entre oferta e demanda, tá?
ou seja, há um desbalanceamento entre compradores e vendedores nessa briga entre oferta e demanda, é que o preço se movimenta. Tá? E aí você casa esse desbalanceamento, esse movimento do preço com o volume. E daí, meu amigo, minha amiga trader, as coisas começam a fazer sentido para você. Nossa, Oliver, cara, você está complicando minha cabeça. Não estou, eu estou mostrando para você que existe uma visão profunda da utilização do volume, que não é só como confirmador de movimento. Não é só como confirmador de movimento. E é este meu objetivo aqui com você neste curso. Tá? Um curso completo, do básico ao avançado, onde nós vamos construir a real interpretação do volume aqui com você. Tudo bem? Na próxima aula eu vou trazer o nosso gráfico, vou fazer um comparativo destas interpretações e nós vamos avançando na construção do nosso conhecimento. Grande abraço e até a próxima aula.